Fala, minha gente, tudo certo? Bom, sigo aqui na Duty Free do aeroporto e vou gravar mais um vídeo aqui pra gente seguir nossa comunicação. Se você não tá entendendo nada para ter esse vídeo, é o segundo vídeo que eu faço daqui porque eu tô explicando pra galera, olha, peguei uns dias de férias, vou passar na Disney com minhas duas gurias, a Maria e a Isabela, vou dar uma viajada, então é o seguinte, eu vou estar aí meio off nos últimos dias, mas sempre tentando atualizar todo mundo no canal, já fiz uma outra viagem já no canal do YouTube e dei uma passeada e tentei manter minimamente atualizado. É óbvio que a frequência não vai ser igual, mas eu vou tentar. E o cabelo segue igual. Meu cabelo tá, imagina, eu tô gravando vídeo na madrugada. E eu preciso repercutir aqui ainda algumas coisas que o técnico Eduardo Cudê e tudo que aconteceu no Inter. Então essa é a proposta desse vídeo. Bora! Gente, a primeira coisa, uma galera começou a me perguntar sobre a comemoração do Wanderson depois do gol do Internacional, que ele vai carregando, traz para dentro, bate e ele faz lá o sinal, é a mesma comemoração do Borré, tá? A mesma comemoração que o Borré faz, é uma homenagem e tal. Assim, ó, eu não sei e ninguém sabe, na zona mista o Wanderson não quis falar para ninguém o porquê dessa comemoração. Pode ter sido uma brincadeira, uma provocação, pode ter sido uma coisa para chamar atenção, a gente não sabe. Ou pode ter sido para outra finalidade que nós não entendemos. Eu vou ser bem sincero aqui, eu não sei. Como tem uma galera perguntando, então a gente precisa falar. Mas o Wanderson não falou sobre isso. Na verdade, na zona mista, ele até falou sobre uma cobrança que tem, que ele precisa fazer mais gols. E que muita gente fala, ele de fato admite que precisa fazer mais gols. E que ele está disposto a isso, a melhorar isso e tudo mais. Dois jogadores falando coisas interessantes. O Wanderson, admitindo que precisa ser um cara mais goleador, que precisa ser um cara que faça mais gols. E o Bruno Henrique, ele fez uma lembrança importante que eu acho que por justiça aqui ele está jogando super bem. O Arangues de 5, o Bruno Henrique mais à frente. E ele dizendo o seguinte na entrevista, que o ano passado ele jogou pouco com esse time principal, com esse time titular, com esse time Kentucky, né, do Internacional. E aí ele disse, olha, isso faz diferença. E de fato faz. Eu acho que é importante colocar uma coisa, tá o Arangues e o Bruno Henrique, e aí tu olha pro lado e tem o Alan Patrick. Outra coisa é um time completamente reserva, é diferente e tal. Até aí a gente vai botar pré-temporada, o cara vinha da Arábia e tudo mais. Mas eu quero aqui repercutir bastante com vocês a situação do técnico Eduardo Cudê. Porque o Tiger Junk pega na veia numa resposta, numa pergunta, que ele fala se o Cudê está ilusionado, que é uma palavra que os argentinos adoram e que antes do jogo contra o River Plate a gente ouvia bastante isso, né? Do Internacional ilusionado naquela Libertadores da América. E ele fala o seguinte, que ele está iludido sim, que o grupo faz ele ficar iludido, com o trabalho que está acontecendo no estádio Beira-Rio faz ele ficar iludido com títulos e chegou a comparar a situação do Inter, o trabalho aqui no Inter com o Racing. Que ele, na época que chegou no Racing, o Racing também estava num jejum de títulos, não ganhava as coisas e aí ele consegue ir lá e fazer o Racing campeão. O Racing é campeão argentino. Perceba, o presidente Barcelos já deu toda a pinta de que a partir de agora ele vai pensar só no Campeonato Brasileiro. E a partir do momento que ele dá essa declaração, dizendo que ele está iludido com o título, que o grupo faz ele pensar nisso e que automaticamente o Cudê chega e diz assim, me lembra o Racing, é óbvio que fica todo mundo assim, né, tem um trabalho aqui, tem alguma coisa aqui nesse sentido. Duas rapidinhas aqui, na verdade três, tá? Ainda sobre o time, o Cudê admite que acha que o time tem que chutar mais. Ele acha que é um time que é muito técnico, então tá tocando muito a bola e que pra ele tem que finalizar mais, tem que chutar mais ao gol. Às vezes os caras ficam tocando, ele até diz, joga bonito, faz um gol entrando, mas tem vezes que, chuta essa bola, tá? E é mais ou menos esse o recado que ele tá dando pros caras. O jogador mais elogiado foi o Arangues, que ele disse assim, cara, o Arangues tem tanta qualidade que ele só não joga de goleiro porque ele é baixinho, de resto ele pode jogar em qualquer função, sabe? Porque a pergunta era assim, até quando tu vai ficar levando o Arangues de primeiro volante, sendo que todo mundo sabe, tem um Thiago Maia que eles estão tentando, tem outras possibilidades e tudo mais, e ele disse, gente, para mim o Arangues ele joga em qualquer função do meio campo, ele é muito inteligente, o ânimo, na verdade a energia que ele gasta no jogo meio que contamina todos os jogadores. Ele disse assim, só goleiro porque ele é baixinho, de resto, como quem diz assim, se eu colocar ele de primeiro volante, fiquem tranquilos, porque tem um baita de um primeiro volante ali. Mas enfim, o Inter quer contratar um primeiro volante. No vídeo anterior eu já falei sobre o Thiago Maia, porque o presidente Barcelos se manifestou oficialmente sobre essa questão na entrevista que deu no canal do Vaguinha. E o Cudê fala abertamente sobre o lateral esquerdo. Na entrevista ele até fala mais sobre o lateral esquerdo, que ele diz que ainda não tem o nome definido, que o Inter ainda não tem o nome definido do seu lateral esquerdo, do lateral esquerdo que vai vir. Aquela história de calma, tranquilidade, sabe, tem tempo, a janela é até março, é um lateral esquerdo reserva, mas todo mundo viu ali, recentemente era o Taualara, que tá fora agora, voltou acima do peso das férias, e foi o Depena que jogou de lateral esquerdo improvisado. Então é óbvio que o Inter precisa de um lateral, mesmo que eles digam que não estão desesperados, tudo bem,
mas precisa de um outro lateral e o Kudê sabe disso. Mas na entrevista ele dá uma tranquilizada na galera. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.